Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a estratégia ART7. É um setup que eu calibrei para o gráfico diário do índice futuro, mas apesar de ser para o gráfico diário, essa estratégia poderá ser utilizada para encontrar ótimos pontos de entrada em tempos gráficos menores. Como assim? Quando ela te dá esse sinal de compra aqui no gráfico diário, muito provavelmente a gente vai ter uma movimentação muito forte de alta, e isso vai acontecer também nos tempos gráficos menores. Então a gente vai poder aproveitar esse sinal do gráfico diário. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo para que você possa entender a respeito desse sinal de entrada aqui, que tem uma taxa de acerto que chega aqui na casa de 90%, tá? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição. Então o nome desse setup é ART7. Os indicadores necessários são uma média exponencial nas últimas 2 máximas e uma média exponencial nos últimos 200 fechamentos. E as condições de compra dessa estratégia são as seguintes: a gente vai precisar que o fechamento do candle seja 1% menor do que a menor mínima das últimas 2 barras. Como assim? Nessa situação aqui, você percebe que a menor mínima dessas últimas 2 barras aqui foi esse ponto. Então a gente tinha aqui, ó, uma linha marcando essa região aqui. E essa foi a menor mínima das últimas 2 barras. O fechamento desse candle aqui foi 1% menor que essa menor mínima aqui. Quando isso acontece, a gente tem uma alta probabilidade de no dia seguinte ter aí uma movimentação muito boa de alta. Mas eu preciso deixar claro para você o seguinte: esse sinal aqui, ele é mais efetivo e ele vai funcionar mais ainda quando o preço estiver acima da média de 200. Você está vendo essa média passando aqui, ó? Essa aqui é a média de 200 exponencial, tá? Então, para esse sinal ser mais efetivo ainda, a gente precisa que o preço esteja acima da média de 200. E olha só, a partir do momento que a gente entra, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o nosso alvo aqui na metade dessa barra, tá? Então você pega aqui, ó, esse magnético, projeção de Fibonacci, puxa da mínima até a máxima, e a gente tem aqui, ó, uma projeção. A gente espera, aqui a gente tem uma alta probabilidade de que o preço consiga chegar pelo menos até essa metade aqui, tá? Então a gente consegue acompanhar esse movimento também nos tempos gráficos menores e aproveitar esse sinal do gráfico diário. E vamos ver, ó, atingiu aqui, deu pra gente uma pontuação de 1.700 pontos aproximadamente. Mas o que acontece? A gente está aqui trabalhando no gráfico diário e a gente não pode simplesmente ter apenas um alvo para a operação. Foi por isso que eu criei para essa estratégia um sinal de saída. E o sinal de saída vai ser o seguinte: caso o preço não atinja esse ponto aqui, certo? Que é a metade da barra onde a gente entrou, a gente vai esperar com que algum candle feche acima dessa média, que é a média móvel exponencial das últimas 2 máximas. Quando a gente tiver um fechamento acima dessa média, a gente pode encerrar a operação também, tá? Isso quando não bater no alvo. Perceba como que essa estratégia foi te dando pontos, ó, que foram fundos, tá? A gente entrou aqui e chegou a dar 4.000 pontos. A gente entrou aqui, ó, e ele chegou a dar 5.800 pontos. A gente entrou aqui e ele chegou a dar 8.000 pontos mais ou menos. Então perceba como que essa estratégia é bem efetiva para quem também opera day trade em tempos gráficos menores, porque quando você tem esse sinal aqui no gráfico diário, você pode aproveitar isso em tempos gráficos aí menores. Olha só, mais uma ótima operação aqui, ó, que ótimo exemplo.
ele disse pra gente entrar aqui. Você percebe que foi bem no fundo, ó, e deu pra você aí mais ou menos uma onda aí de 10 mil pontos. E a gente vai vendo isso acontecendo, ó. Aqui ele teria mandado a gente entrar aqui. Chegou a dar, ó, 2.549 pontos. A gente saiu na metade do candle. E agora passou para baixo da média. Ele não vai mandar você entrar quando o preço estiver abaixo da média. E aí quando você pega isso daqui, você testa aqui no gráfico diário, a gente percebe como que essa estratégia foi altamente lucrativa, como que esse sinal foi altamente assertivo. Eu estou te passando essa estratégia aqui, não é só para o gráfico diário. Estou dizendo para você o seguinte: quando a gente tem esse sinal no gráfico diário, a gente pode aproveitar ele nos tempos gráficos menores, tá? Porque a gente tem uma alta probabilidade de ter uma movimentação de alta a partir do momento que a gente tem esse sinal no gráfico diário. Veja só que desde o dia 4/9/2008 até o dia atual que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve aqui uma curva de capital extremamente ascendente dessa estratégia. Olha só, uma curva extremamente ascendente, começando aqui, e ela foi praticamente em linha reta, né? Aqui com uma taxa de acerto de 90%. Ou seja, 90% das vezes que a gente tiver esse sinal acontecendo, o preço vai pelo menos atingir metade da barra, que é o que eu coloquei lá, tá? Então a gente teve aqui 76 operações, um fator de lucro de 8,25, um payoff de 0,84 e um drawdown baixo de 7,06%. Agora eu preciso deixar claro para você o seguinte: essa estratégia ela foi calibrada para o gráfico diário do índice futuro. Qualquer alteração que a gente faça de tempo gráfico ou de ativo, a gente precisa calibrar novamente a estratégia, porque o que eu fiz foi calibrar para que ela seja capaz de fazer exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Conseguir pegar a maioria dos fundos aqui do mercado, tá? Então se você muda de tempo gráfico, se você muda de ativo, pode ser que ela perca essa efetividade, então você precisa calibrar novamente. No caso aqui, eu coloquei que o fechamento da barra precisa ser 1% menor do que a menor mínima dos últimos 2 dias, né? Que foi como eu te mostrei aí. E aí você percebe aqui como que essa estratégia conseguiu fazer ótimas sequências de operações, ó, aqui no relatório, no gráfico diário. Então se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não deixa aí, ó, de conferir o nosso site clicando aí nos links aí na descrição, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.